Yojin-Ho, o gênio por trás da Aginsoft, criou o maior jogo de realidade virtual do mundo, mas ele não sabia que aquela história era real. Quando Suho revela que pode subir de nível e que os Itarin já estão se movendo, Beru desperta as memórias seladas de Jin-Ho. Ele se lembra de tudo, de Sun Jin-Ho, da Guilda Jin, da guerra contra monstros e deuses. Sem hesitar, ele aceita ajudar. Enquanto isso, Lee Min-sung negocia nas sombras, com um ser do universo exterior, acreditando estar no controle da invasão. E no campo de batalha, Suho entra em sua primeira dungeon. Diante da serpente gigante Hasaka, ele vence do mesmo jeito que seu pai fazia. A ascensão começou. Salve galera, beleza? Como vocês já sabem, eu sou o Wes e hoje trago para vocês o episódio 45 de Solo Leveling terceira temporada. E para quem é membro do canal, tem acesso antecipado aos vídeos e sem anúncios, então não perde tempo que é o preço de um refri. Se você já viu os episódios anteriores e quer ir direto pro 45, o tempo que ele começa vai estar aparecendo aí na tela do vídeo. E sem mais enrolação, clica no gostei, se inscreva no canal e bora pra história. O sistema avisa Suho que Ezio é a última sobrevivente dos demônios nobres de puro sangue e pergunta se o garoto vai recrutar a descendente do monarca das chamas brancas como sua companheira de equipe. Suho fica surpreso. Ezio é a segunda descendente de um monarca que ele conhece, a única demônio nobre que sobreviveu. Ezio não entende o que está acontecendo, mas Suho sorri e aceita ela em sua equipe. O sistema alerta que devido ao vínculo que ele possui com a descendente das chamas brancas, uma habilidade de vínculo foi criada. Essa é a explosão demoníaca. Suho pode receber energia da descendente das chamas brancas e descarregar uma poderosa explosão. Ezio fica surpresa. Ela diz que de repente tem uma janela de status aparecendo para ela. Suho então dizia: eu não sabia que isso aconteceria, já que o Gray não consegue falar a língua humana para conversar comigo, mas acho que meus companheiros de equipe podem ver a janela de status também. Beru fica surpreso e Suho dizia: sim, a Ezio se tornou minha companheira de time, como a descendente das chamas brancas. A mulher demônio fica surpresa. Ela não acredita que seria a descendente do monarca das chamas brancas. Suho, Ezio, Gray e Brock andam pela dungeon das sombras. Sung Suho então dizia: vamos testar nossa nova habilidade de vínculo. Então Ezio, está preparada? A mulher demônio responde que sim. Suho então utiliza a habilidade de vínculo explosão demoníaca. Nesse momento, o corpo de Ezio se transforma, seus cabelos se tornam chamas brancas e seus olhos brilhavam e seu corpo fica completamente diferente. Ela passa por uma transformação e em suas mãos concentra uma poderosa magia elétrica, completamente negra. Aquela energia se funde com o punho de Sung Suho. O garoto fica surpreso e dizia: essa é a habilidade de vínculo da Ezio. A garota rapidamente volta ao normal e cai no chão após enviar sua energia para Suho. Ele fica surpreso e a garota caída diz que sua energia acabou depois de usar a habilidade apenas uma vez. Sung diz para ela não se preocupar e descansar um pouco. Seus olhos começam a brilhar. Ele manipula aquele poder em seu punho direito e dizia: apenas um uso já consome toda a energia dela. Quão forte isso é? Suho fecha seu punho e vendo aquilo Ezio falava: e pensar que poderia haver uma habilidade que eu mando toda a minha energia para o jovem monarca. Deve ser um ataque poderoso, certo? Suho avança e desfere um soco na parede, porém o resultado não é muito empolgante. Ele e Beru ficam surpresos e a formiga das sombras fala que não foi um soco tão diferente do normal. Suho fala que ao menos é diferente da habilidade de vínculo que ele tem com o Gray. Ezio fica surpresa. Esse foi todo o dano que ele conseguiu causar depois de usar toda a minha energia. Suho se pergunta se isso aconteceu porque o carregamento da habilidade estava em 0%. O sistema não explica como ele consegue carregar, então o garoto não sabe como usar. Nesse momento Beru fala que tem um pedido: posso comer os cadáveres dos demônios que você transportou para a dungeon das sombras? Suho diz que não, ele trouxe os demônios porque gostaria de extrair suas sombras depois. Beru entende: você nunca usou a extração de sombras em demônios antes, que tal testar agora? Suho estende sua mão e diz: ergam-se, porém nada acontece. O sistema envia um alerta: a mana dos demônios é corrompida, a extração de sombras não está disponível. Suho fica surpreso ao saber disso e Beru conclui: até mesmo o monarca das sombras não consegue usar a extração em demônios, já que suas almas são corrompidas. É por isso que ele os invoca através de um contrato, igual o que ele fez com a casa Ladir. Suho responde: não há nada o que possamos fazer com as almas corrompidas então. Beru pode comer todos. A formiga das sombras agradece e vemos Ezio chorando. Não acredito que ele me chamou de corrompida. Que cruel. Suho se aproxima com uma poção em mãos e diz: aqui, vai se sentir melhor depois de beber essa poção. A garota agradece. Sinto que estou
sendo uma inconveniência para você, Surro dizia. Parando para pensar, você provavelmente não tem nenhum lugar para morar agora. Pode usar essa área da cidade livremente. E se eu fico surpresa, jovem monarca, você está indo assim tão longe para me ajudar? Uma parte da Dungeon das Sombras foi designada para o território das chamas. A proprietária desse lugar é esse Oladir. Surro sorri e responde: você é minha companheira de time, não se apegue a esses detalhes. De repente os dois ficam surpresos. Beru já havia comido os 3 demônios. Surro pergunta o que aconteceu e a formiga responde: jovem monarca, na memória dos demônios encontrei uma pista sobre o apóstolo dos Zitarin. Surro fica surpreso ao saber daquela informação e Beru dizia: vou te contar o que vi nas memórias deles agora. Mas antes de falar sobre eles, tem algumas coisas que precisa saber. O pó estelar já está sendo distribuído na Terra e as névoas flamejantes são monstros do universo exterior. Esse fica surpresa e está dizendo que o reino infernal não era o único lugar onde o pó estelar estava sendo distribuído. Surro fica surpreso ao saber que as névoas flamejantes são originais do universo exterior. Beru completa: seja destino ou coincidência, os demônios que comi são relacionados ao Brock e à guilda da hiena do campo da montanha Guanak. Esses demônios receberam suprimento de humanos da guilda da hiena, que precisavam ser corrompidos em névoas flamejantes para que pudessem ser usados como materiais para o pó estelar. Há outros lugares que também está produzindo o pó estelar e eles chamam esses lugares de fábricas. Para resumir o que aprendi, a guilda da hiena sequestra humanos, a guilda ceifador transporta os humanos sequestrados para as fábricas e a fábrica então usa esses humanos para criar o pó estelar. Tenho certeza que os Zitarin estão por trás desses 3 lugares. Surro entende, tudo isso é relacionado à invasão dos Zitarin, porém Beru revela algo mais. Foi um humano que criou esse sistema de produção de pó estelar. Surro fica surpreso, quem seria esse humano? E Beru responde: descobri que um humano está ajudando o apóstolo dos Zitarin, que está escondido em algum lugar na Terra. Essa pessoa é o vice-presidente da guilda Ceifadores, Li Mensong. Se o investigarmos, vamos conseguir chegar até o apóstolo dos Zitarin. De repente vemos uma grande coletiva de imprensa. De repente alguém aparece saindo daquele lugar e vai até os repórteres. Esse é Li Mensong. Ele estava rodeado de seguranças e os repórteres diziam: Senhor Li, eu gostaria de te entrevistar. Como foi a investigação da Associação de Caçadores? O homem responde: as investigações me consideraram inocente. Era o esperado, claro. Outro repórter então pergunta: o senhor realmente não sabia sobre o sequestro de pessoas feito pela guilda hiena, mesmo a guilda Ceifadores os patrocinando? Recentemente houve muitos caçadores morrendo no campo de Xiou, que está sob a administração da guilda Ceifadores. O que tem a dizer sobre isso? Li Mensong faz uma cara triste e responde: nós da guilda Ceifador apenas fizemos nosso melhor pelo mundo que foi jogado no caos depois do grande cataclisma que aconteceu há 2 anos atrás. A razão por que patrocinamos a guilda hiena foi porque queríamos ajudar a guilda deles, que consistia principalmente de caçadores de rank D, a ficar mais forte e ser capaz de ajudar o mundo. Mesmo a abertura do campo de Xiou para caçadores de fora da guilda Ceifador também foi porque pensamos que seria um lugar onde novos caçadores poderiam ganhar uma boa experiência. Não sabíamos que as ações que realizamos com tão boas intenções iriam produzir um resultado desses. Se eu fosse mais cuidadoso administrando tudo isso, não teriam ocorrido tantas mortes. Os repórteres ficam surpresos. Li Mensong começa a chorar copiosamente. Suas últimas palavras são: me desculpem por ter causado tantos problemas. O homem segue seu caminho e os repórteres comentavam: se o que ele disse é verdade, então a guilda do ceifador é apenas uma vítima? Acho que sim. Mesmo a associação de caçadores disse que eles são inocentes. A guilda ceifador tem feito coisas tão boas até agora, não? Então eles não são basicamente heróis. Ao ouvir aquilo, Li Mensong sorri. Ele dizia em pensamentos: fazer uma atuação dessas é fácil para mim, que costumava ser a maior estrela da Ásia. Ainda tenho ótimas habilidades de atuação, mas deixando isso de lado, a associação de caçadores, eu não estava esperando que aquele velho me mandaria embora sem muito interrogatório. Mensong se lembra do presidente Wu Jinzhou. Ele dizia em pensamentos: não importa, parece que a associação de caçadores ainda não sabe que sou a origem do pó estelar, que está atualmente no mercado. Porém vemos que ao fundo alguém estava vigiando os passos de Mensong. Aquele é Song Surro, que dizia: então esse cara é o Li Mensong. Beru o que acha? Sente a energia do Zitarin vindo dele? Beru fala que não sente nem um pouco. E Surro pergunta: isso quer dizer que ele não está sendo controlado pelo Zitarin? Beru responde que sim, é isso mesmo. Surro falava: bem, agora temos certeza. Ele se prepara para atacar, mas Beru o impede. Você não pode fazer isso, jovem monarca. Sei que já derrotou alguns inimigos fortes, mas dessa vez vou arriscar minha vida para te impedir. A mana que sinto de Li Mensong é... E de repente o vice-presidente da guilda Ceifadores olha para trás. Ele pressente algo, porém Surro e Beru já tinham se escondido. Um dos membros da associação pergunta o que aconteceu e Mensong responde que não foi nada. Beru então diz para Song Surro: você não está em um nível que possa derrotá-lo. Li Mensong é um caçador de rank A e está gostando
gostando do vídeo, então deixe seu like. Demos uma garrafa de bebida e alguns petiscos em cima da mesa. Lee Min-sung estava com uma mulher que o abraça. Ele pede para a garota ter calma e acompanhava as notícias pelo celular. O homem dizia: só por agir um pouco, a opinião pública mudou completamente. O vice-mestre da Guilda Ceifadores, Lee Min-sung, está livre das acusações pela associação. As contribuições da Guilda Ceifadores ao bem-estar público estão sendo reveladas uma por uma. A abertura do campo da estação de Seoul é para o benefício dos caçadores novatos. Apesar do incidente da guildiana, o vice-líder Lee Min-sung continua com seus atos de boa vontade. Percebemos que naquele lugar estavam outros homens e mulheres, além de garrafas quebradas e um homem ferido caído no chão. De repente, uma mulher chega até ali e diz: "Oh, mas olha só quem é, o herói da indústria de caçadores. Deveria ter entrado em contato comigo primeiro, se iriam vir para cá. Vocês podem ir embora." A mulher manda as garotas e homens que estavam ali saírem. Lee Min-sung dizia: "Estou em posição onde tenho que reportar tudo." A mulher responde que não, sabe que não foi isso que eu quis dizer. Ela sorri e dizia em pensamentos: "Essa personalidade, nascida em berço de ouro e agora é uma estrela coreana tão jovem. Bom, acredito que esse orgulho é compreensível." Claro, esse orgulho foi completamente esmagado depois do grande cataclisma. Apesar de haver uma grande comoção por causa de uma celebridade como ele se tornar um caçador de rank A, o motorista de Lee Min-sung tinha despertado como um dos raros caçadores de rank S da Coreia. Essa história foi publicada nos jornais e o foco acabou sendo em seu motorista. Foi esse o momento em que a hierarquia que sempre foi mantida com Lee Min-sung no topo foi virada de cabeça para baixo pela primeira vez. Mas de algum modo, seu motorista Lin Tae-gil criou a Guilda Ceifadores. A mulher queria falar de negócios e Lee Min-sung pergunta o que seria. Ela diz que ele não precisa fingir ignorância. Estava falando do pó estelar. Ela queria comprar alguns lotes desta vez. Isso seria possível? Min-sung responde: "Você não ouviu os rumores? O método de distribuição em uma das fábricas foram destruídas. Não tem como ter suprimento suficiente para fazer lotes." Mas a mulher dizia: "Eu tenho certeza que o grande Lee Min-sung teria seu jeito de fazer isso. Ele diz que vai tentar conversar com seu sócio." Ele dizia: "Preciso encontrar aquele cara. Ele parou de cumprir minhas ordens recentemente, aquele garoto." Vemos então uma criança dentro de um prédio. Ele toca no vidro da janela. Seus olhos eram amarelos. E ao seu redor vemos várias pessoas que possuem uma auréola amarela em suas cabeças. Esses são caçadores controlados pelo apóstolo de Tarim, que seria aquela criança. Enquanto isso, na Dungeon das Sombras, vemos os goblins atacando. Gray rapidamente derrota alguns deles, mordendo e arrancando seus braços e pescoços. Esse também estava treinando e atingia aqueles goblins com sua lança. Do outro lado, Suho utiliza suas manoplas de vulcão para atacar. Os goblins não tinham chance alguma contra esses três descendentes dos monarcas. Sung Suho estava sério naquele treino e dizia: "Agora vou invocar a próxima rodada de goblins." Beru observava e dizia em pensamentos: "Jovem monarca, ele deve estar se sentindo impaciente por causa do que conversamos agora há pouco. Nosso objetivo é obter informações do apóstolo dos Itarim e de Lee Min-sung, que está no topo da distribuição de pó estelar. Devemos assumir que uma batalha vai acontecer quando abordarmos Lee Min-sung." Suho pergunta como iriam tirar a informação sobre o apóstolo dos Itarim. E Beru responde: "Se ele não nos contar, então é só comer ele e pegar a informação. O monarca das sombras permitiu que eu comesse humanos, contanto que fossem identificados como malignos. No entanto, isso acontece apenas se derrotarmos o Lee Min-sung. Quando estávamos visitando a associação de caçadores, vi caçadores de vários ranks, mas baseado em minha habilidade de detecção da força dos outros. Jovem monarca, você é um rank C, o Gray é rank D, esse é rank C. Quando você e Gray se combinam, mal passam do rank B, enquanto também a diferença de força no mesmo rank, normalmente 10 ranks D, seriam necessários para derrotar um rank C. Ainda somos fracos demais para derrotar a Guilda Ceifadores." E o Lee Min-sung, que é um rank A, esse o pergunta qual é o rank do Beru, e ele responde que é um general. Ela pergunta se ele não seria apenas um soldado, e Beru fica furioso. Suho estava decepcionado com aquelas palavras, e por isso treinava arduamente. Ele completa a missão diária de limpeza de dungeon e coleta as recompensas. Recuperação de condição, pontos de atributos mais 3 e uma caixa aleatória. Suho percebe que o valor não aumentou, mesmo depois de matar mais goblins. Ao que parecia a recompensa oculta era algo de apenas uma vez. Ele abre a caixa aleatória e obtém o item Anel das Cinzas. E com ele, seus sentidos aumentam em mais 5. Suho fica feliz, seus sentidos agora estavam com 29 pontos mais 5. Mas de repente ele fica sério e percebe que isso não muda sua situação atual. Eventualmente não vou mais ser capaz de subir de nível caçando goblins. E caçar os demônios também só aumentou o dano do chifre de vulcão em 3%. Quero ficar mais forte e mais rápido, mas não tem muitos jeitos de fazer isso. Se eu quero subir de nível, acho que preciso entrar em dungeons e matar monstros. Em sua casa, Suho dizia: "Tudo o que tive hoje foi gente entrando em contato comigo para escavações e coletas. Acho que não tem como ninguém querer usar um rank E como eu."
em um time de ataque, mas entrar e invadir um portal é ilegal, baseado nas regras da Associação de Caçadores. Beru então pergunta, enquanto a ser avaliado de novo na Associação de Caçadores. Suho responde, um despertar duplo seria anunciado na página principal da Associação dos Caçadores, então é melhor evitar esse tipo de coisa. Agora que sei que o apóstolo dos Itarim está aqui na Terra, quero evitar uma situação em que percebam minha existência e me usem como uma fraqueza do meu pai. Eu já não consigo derrotar Lee Min-sung. Se tivermos que lidar com o apóstolo também, Beru então fala, eu não acho que você precise ficar preocupado com o apóstolo dos Itarim. Se o apóstolo chegou aqui mais rápido que eu, então provavelmente ele não é tão forte, devido à influência da transferência dimensional. Suho fica surpreso ao ouvir aquilo, e Beru continua, para seres de outros universos usarem a transferência dimensional, eles devem possuir a rachadura dimensional. A parede exterior da rachadura dimensional é muito estreita, faz ser difícil para a mana passar através dela, e também criaria uma resistência. Mesmo se alguém tentar expandir à força as paredes externas, ela se restaura sozinha muito rápido, então demora mais tempo e energia para alguém performar uma transferência dimensional, dependendo de quanto a mana ele tem. Essa é a razão porque o grande exército de Itarim, que está lutando no universo exterior, e o Monarca das Sombras não podem vir para esse universo tão facilmente. Suho entende. Para resumir, o apóstolo está muito fraco para fazer a transferência dimensional muito rápido. Vendo como o apóstolo não apareceu e só usou o Brock e os demônios, isso faz sentido. Se esperarmos que a invasão dos Itarim continue, agora seria a melhor chance de eu ficar mais forte. Beru se perguntava se estava na hora e se lembra de sua conversa com Jinwoo, que disse, Beru, já que você não sabe a situação da Terra agora, vou deixar decisões necessárias e processos importantes sob sua responsabilidade quando estiver lá. Se precisar de ajuda, pega isso e vá até ele. Ele definitivamente vai ser bem útil ao Suho de muitas maneiras. Jinwoo dá uma chave das sombras para Beru e voltando ao presente, a formiga dizia em pensamentos, a outra razão pela qual meu Lorde me deu essa chave, vou usá-la, jovem monarca. De repente Suho se lembra de algo e diz, porque eu não pensei nisso antes, tem um método para entrar em um portal sem atrair atenção, sem nem quebrar alguma regra da associação, e estava tão perto de mim. Ele pega seu celular e liga para alguém. Suho vai até um prédio enorme e tem uma reunião com um homem que diz, há quanto tempo, Suho? Acredito que essa é a primeira vez que nos vemos depois de seu despertar. Estava me perguntando por que você de repente queria me encontrar. Não esperava que me trouxesse uma proposta de negócios. Você cresceu tanto. Suho responde, trouxe uma proposta para você, em que não vai ter nenhuma desvantagem. Beru diz que era como esperado do jovem monarca e pensar que encontraria ele primeiro, a pessoa que meu Lorde mencionou, Yojinho. Aquele à frente de Suho é ninguém menos do que seu tio Yojinho, o melhor amigo de seu pai Sun Jinwoo e marido de sua tia Jin-ah. Ele dizia, então está falando que quer que eu te ajude a entrar em um portal, é isso? Yojinho é o CEO da empresa Aginsoft. Eles desenvolveram um jogo com o maior número de logins simultâneos, 12.417.718 usuários. Um jogo de realidade virtual que ficou tão famoso que se manteve no topo por 4 anos, desde que foi lançado. Esse jogo é o Beautiful World. Ninguém jamais imaginou que a pessoa que criou o melhor jogo na indústria dos games seria o filho mais novo e maturo do conglomerado de uma certa família. Vemos o que aconteceu quando Suho entrou no prédio da Aginsoft. Um homem o aborda e pergunta, você é o Sr. Sung Suho? Estava esperando por você. O nosso CEO me disse que ele tinha um convidado importante para hoje. Por favor, me siga. Essa era a primeira vez que Suho visita a companhia do seu tio e se pergunta por que existem tantos despertados trabalhando naquele lugar. O homem percebe que o garoto tinha essa dúvida e diz, nem todo mundo que passa por um despertar quer arriscar sua vida indo para dungeons. Com um pagamento certo, eles podem pegar missões ou trabalhar como guardas. Suho então pergunta, tem alguma missão que uma companhia de jogos iria pedir a caçadores? O homem responde que há um projeto no qual a companhia está trabalhando atualmente, porém ele não poderia dar mais detalhes. Suho percebe que eles devem estar criando um jogo relacionado aos caçadores. Yojinho estava feliz e esperando por seu sobrinho. Já faz um tempo que eles não se viam e ele queria saber como Suho está. A última vez que soube alguma notícia sobre você foi no seu despertar na Universidade Coreana de Artes. Você sabe o quanto a sua tia se preocupa com você? Suho responde, tenho estado bem ocupado recentemente, então não pude dar notícias para vocês, me desculpa. Yojinho dizia, mesmo assim, parece que você cresceu um pouquinho, desde que nos encontramos pela última vez. Suho fala que poderia ser um surto de crescimento. Tio, pode dar uma olhada nisso? Jinho fica surpreso. Já faz um tempo desde que conversamos. Ainda assim, você já quer falar de negócios? Estava me perguntando o porquê de você querer se encontrar comigo tão de repente, mas não esperava que me trouxesse uma proposta de negócios.
negócios. Você cresceu tanto. Suho fala que essa é uma proposta que seu tio não pode perder. Yojinho entende. Suho quer ajuda para entrar em uma dungeon. O garoto responde que sim, se você puder me ajudar a comprar portais e recrutar membros de um time de ataque para atingir o necessário para entrar neles, darei todos os cristais de essência mágica que droparem no portal para a Jinsoft. Posso limpar dungeons rank B e C facilmente. Yojinho fica surpreso. Pode fazer isso, mesmo sendo um caçador de rank E. Suho revela que tem um método para limpar dungeons sozinho. Jinho dizia: Suho, você sabe que eu também sou um despertado. E mesmo que eu seja um caçador de rank D, que é maior que o seu rank, não sou forte o bastante para ir em uma caçada, em um portal. O motivo pelo qual você está indo tão longe para entrar nas dungeons é por conta do seu pai e sua mãe terem sido engolidos para dentro de um portal durante o grande cataclisma. Se esse é o caso, ainda estou contratando caçadores para isso, então espero que você continue esperando. Suho sabia que isso aconteceria. Beru pergunta se o jovem monarca pretende falar a verdade. Suho responde que sim, afinal, ele é a pessoa em quem mais confia. Naquele momento, o garoto seriamente diz: Tio, na verdade, eu sou um despertado que pode subir de nível. Jinho fica surpreso com essa informação e Suho continua. Há alguns invasores dos universos externos que estão se escondendo na Terra. Para conseguir pará-los, preciso matar monstros e subir de nível. Para conseguir parar essa invasão, preciso entrar nas dungeons e ficar mais forte. Yojinho, surpreso, pergunta: do que você tá falando? Já ouviu falar sobre o meu novo jogo, chamado Solo Leveling? Suho fica surpreso com aquela informação. E Jinho dizia: agora eu entendi. Isso deve ser algum tipo de pegadinha de câmera escondida, onde você faz um pedido ridículo para ver o seu tio todo surpreso. O que você acabou de dizer é a história de um jogo que minha companhia está fazendo agora. Tem um despertado que pode subir de nível sozinho. Ele começa no rank E, que é o mais baixo, e então supera tudo para chegar no rank S. Eventualmente, ele se torna o despertado mais forte e protege o mundo. Qual o sentido de manter isso em segredo se alguém já te contou? Suho fica surpreso. Aquela é exatamente a história do seu pai. Jinho dizia: de qualquer forma, se pretendia fazer uma pegadinha com os meus funcionários, você falhou. Você é inexperiente demais para me enganar. Beru então se aproxima e diz: você deve ter algumas memórias vagas do mundo passado. Jinho se assusta ao ver a sombra com cara de formiga. E Beru pergunta para o jovem monarca se ele poderia ajudar. Em um tempo esquecido, você foi um servo que seguiu o meu rei. Dentre todos os humanos, você também viu a maioria das batalhas que o meu soberano lutou. Aqueles momentos poderosos e estimulantes devem estar gravados na sua alma. É mais rápido fazer isso do que desperdiçar tempo com palavras. Esse é um presente do monarca das sombras. Beru pega a chave das sombras e a coloca no peito de Jinho. Naquele momento, suas memórias são destravadas. Dentro da sua mente, ele se encontra com o seu eu do mundo esquecido. Ele se lembra de quando conheceu Jinho e como sua amizade cresceu cada vez mais, completando diversas raids para tentar ser o novo mestre da guilda Yojinho Arquiteturas, que estava sendo aberta por seu pai, se declarando para Jinho por ele ser como um irmão mais velho para ele, e fundando juntos a guilda Jin, a mais poderosa de toda a Coreia. Yojinho, ao receber aquelas memórias de volta, começa a chorar. Suho pergunta o que Beru fez com seu tio, e a formiga das sombras responde: não precisa se preocupar, ele simplesmente recuperou suas memórias do mundo passado. Jinho finalmente falava: agora eu entendo. A força que Jinho possuía não tinha limites. Você é o filho dele e também possui isso, certo? Suho fala que sim, porém é um pouco diferente. Jinho então escuta a história de seu sobrinho e dizia: o deus do universo externo. E pensar que ele está protegendo esse mundo daqueles caras conhecidos como Itarin. Ele realmente está em um nível completamente diferente. Suho responde que sim. Para conseguir parar a invasão dos Itarin, que está prestes a acontecer na Terra, preciso ficar mais forte o mais rápido possível. Jinho falava: a situação já está tão urgente e você ainda me trouxe uma proposta de negócios. Você é bem apegado às regras do mesmo jeito que seu pai era. Agora que entendi a situação, não devo te tratar como uma criança e oferecer proteção. Aceito a sua proposta. Suho fica feliz ao ouvir aquelas palavras. Isso era incrível. E em pensamentos Jinho falava: o Sun Jinho está enfrentando esse desafio sozinho novamente, mas o motivo pelo qual ele permitiu que eu recuperasse minhas memórias é porque ele está me dando uma chance de ajudar. Você pode contar comigo para isso. Farei o meu melhor para ajudar o Suho. Depois disso vemos Sung Suho utilizando uma máscara negra,
feita de sombras. Ele estava prestes a entrar no primeiro portal que seu tio conseguiu. À sua frente estavam pessoas que tiveram um despertar. Eles eram pessoas comuns, que não conseguiram no ramo de caçador. Olhando aquilo, Sorro dizia em pensamentos: esses são os membros do time de ataque que o meu tio contratou. Ele fez um ótimo trabalho contratando pessoas só para alcançar o número mínimo de caçadores. Um dos caçadores estava com a perna quebrada e pergunta: você realmente vai me pagar só para estar nesse time de ataque, mas não preciso entrar no portal? Sorro responde que sim, é isso mesmo. O homem pergunta se ele realmente vai entrar sozinho. Não sei o quão confiante você é nas suas habilidades, mas está sendo muito irresponsável, subestimando os portais desse jeito. Bem, se achar que não consegue, sinta-se livre para nos chamar. Mesmo que o meu corpo esteja neste estado, ainda posso ser de alguma ajuda. Sorro fica feliz ao ouvir as palavras daquele homem e agradece pela preocupação. Se precisar de ajuda, avisarei vocês. O garoto entra no portal e dizia em pensamentos: o meu pai fez várias coisas sozinho e ainda está vivendo essa vida agora. Esse eu, Gray. Sorro invoca os outros sucessores dos monarcas e dizia: é por isso que nesse sistema de grupo que eu recebi, posso sentir o calor aconchegante por trás das intenções de meu pai, mas não quero que ele cuide de tudo sozinho. Vamos começar a subir de nível. À frente de Sorro, vários golems de pedra aparecem. Ele e seu time partem para o ataque. E está gostando do vídeo? Então deixe seu like. Já é noite na Coreia e vemos um carro branco andando pelas ruas. Ele para em frente a um prédio e quem sai dele é ninguém menos do que Lee Min-sung. Ele diz para seu motorista esperar nessa vizinhança. O caçador Rank A e vice-líder da guilda Ceifadores dizia em pensamentos: acho que já faz 3 meses desde que nos encontramos. Min-sung estava com uma máscara, mas mesmo assim o zelador daquele lugar o reconhece e diz: tenho a impressão que já te vi no noticiário. Você não é o vice-CEO da guilda Ceifadores? Lee Min-sung. O caçador percebe que alguém famoso como ele não consegue se esconder totalmente. Ele retira a máscara e sorri. Era importante criar uma boa imagem. Min-sung agradece o homem por reconhecê-lo e diz para ele ter um bom dia. O homem sorri e acena, dizendo que estava torcendo pelo herói dos caçadores. E em pensamentos Min-sung falava: sim, aqueles olhos invejosos. É assim que as pessoas deveriam olhar para mim. Sou uma pessoa da mais alta elite que nasceu como filho do vice-CEO da construtora Yojin. Fiz minha estreia como celebridade bem cedo e tive sucesso bem rápido no mundo dos anúncios. Tive um sucesso muito acelerado e fiquei conhecido como Príncipe da Ásia. Depois do grande cataclisma, me tornei um despertado de Rank A. Pensei que continuaria vivendo como um predador alfa, como fiz até agora. Até que meu motorista, o Lin Taegil, despertou como um caçador Rank S. Min-sung se lembra de quando Taegil revelou que havia se tornado um Rank S. Ele ficou assustado e o motorista dizia: já que estou ficando velho, estou pensando em me tornar um caçador o mais rápido possível. Acho que sairei do meu emprego de motorista. Parando para pensar, você é um despertado de Rank A. A Associação de Caçadores sugeriu que eu criasse uma guilda. Você gostaria de se juntar a mim? Min-sung estava furioso. Ele era um caçador de Rank A, mas um mero motorista se tornou um Rank S. A partir daquele dia, ele teve certeza de que o mundo iria acabar. A estrutura da pirâmide, que foi virada de cabeça para baixo depois do cataclisma. Tenho que restaurar a estrutura para sua forma original, mesmo que isso signifique juntar forças com o demônio. Lee Min-sung chega até um certo local daquele prédio. Ele encontra várias pessoas com sorrisos malignos e diz: tirem esses sorrisos nojentos dos seus rostos, antes que eu rasgue as suas bocas. Onde está o seu proprietário? Já faz um tempo desde que o proprietário voltou, e mesmo assim, ele não vai nem dizer oi. De repente alguém chama por Lee Min-sung. Ele fica surpreso. Logo à frente ele percebe diversos despertados que estão sendo controlados pelo apóstolo dos Itarin, um garoto que segura um livro. Min-sung surpreso dizia: é você, essa cor de olhos e esse cabelo. Você é o ser do mundo exterior. O garoto de olhos amarelos olha para o caçador que dizia: você era só um bebê da última vez que eu te vi. E pensar que você cresceria tanto desde aquela vez. Até sua mana aumentou. Você está crescendo bem rápido, assim como o planejado. De repente o apóstolo responde: já te disse isso antes. Isso não é um crescimento. Só estou recuperando a minha força para conseguir resolver o problema de transferência dimensional entre os universos exteriores. Eu dividi meu corpo original, parti minha força e personalidade em fragmentos e os mandei para este mundo. Dentre esses fragmentos, o primeiro a chegar aqui foi o mais fraco, a minha forma de bebê. E dá para dizer que o meu eu atual é a versão que se fundiu com o segundo fragmento que chegou aqui. Mesmo que minhas memórias permaneçam, a personalidade que tenho é diferente do ser que você conhecia. Min-sung diz que isso era muito complicado. E o garoto continua: para simplificar, estou pedindo para não agir de uma forma amigável demais comigo. Min-sung então responde: eu não me importo com sua personalidade.
Você se lembra da sua promessa comigo, certo? O garoto responde que sim. Riqueza, fama e a remoção do caçador de rank S Lin Taegil. Mensung sorri e diz: está tudo certo, contanto que se lembre. O garoto pergunta o que ele faz ali e o homem responde: não posso vir para minha própria casa. O apóstolo diz para ele não ir até lá sem ter um motivo especial. Mensung revela que tem um problema com a manufatura da poeira estelar. Recentemente, a guilda Hiena, que nos provia carvão, e a fábrica de Xiou foram destruídas. Então estou aqui para pegar reforços e toda a poeira estelar disponível. O garoto pergunta se elas foram atacadas. Ele soube que a pessoa que destruiu a guilda Hiena era um caçador que vestia uma máscara e usava uma espada. O apóstolo então responde: Li Mensung, foi você quem usou o método de manufaturar poeira estelar e criou uma rede de distribuição. Você não disse que esse sistema não teria problema algum? Mensung responde: criança, se nos preocuparmos com todos os tipos de problemas, seria impossível manter as coisas funcionando. O apóstolo fala que ele é um incompetente e pergunta: a minha personalidade anterior fez uma decisão errada ao te escolher como peão. Nesse momento, Mensung fica furioso. Ele pega uma adaga e coloca na garganta do garoto. O caçador dizia: ei, ser do universo exterior. Não sou uma casca vazia que sofreu lavagem cerebral igual você. Sou um caçador rank A que poderia te matar antes de você recuperar a sua força, se me deixar irritado. Não sou o peão aqui, mas você que é. Mensung encosta a adaga no rosto do garoto, que responde: os caçadores humanos determinam os ranks baseados na quantidade de mana e pensam nisso como um símbolo de força. Mas que bárbaro. De repente o apóstolo desperta seu controle sobre o zelador daquele prédio. Mensung fica assustado. Começou a surgir mana de todas as direções. O apóstolo dos Itarin estava controlando todas as pessoas daquele lugar, até mesmo mulheres e crianças. Mensung percebe que o ser do universo exterior fez lavagem cerebral em todos os humanos daquele prédio. O garoto dizia: o motivo pelo qual a minha personalidade anterior determinou que você era necessário foi para o bem da sobrevivência. Agora que possuo força para sobreviver, a nossa relação pode mudar, dependendo do quão competente você é. Todos os despertados naquela sala sacam suas armas e se aproximam do caçador de rank A. Mensung estava encurralado. Ele solta a adaga e diz: só estava brincando. Não precisa levar isso tão a sério. Só estava testando se você poderia mesmo matar um rank S. O garoto diz que poupará a vida de Mensung, já que ele ainda é útil. Ele então dá para Mensung uma maleta de estimulantes que foram feitos condensando poeira estelar 100 vezes. Se você diluí-los, poderá produzir grandes quantidades de poeira estelar. Ela é diferente da poeira estelar que os caçadores de rank baixo podem usar. Se você usar como está agora, ela afetaria até em um caçador de rank A como você. Que tal fazer um teste? Mensung fala que não está afim. Não usarei algo que não conheço. Eu posso ter liberado um monstro inimaginável na Terra, mas isso não é da minha conta. Mensung pega a maleta e vai embora dali. Ele pede para o apóstolo manter a sua promessa. De repente, o apóstolo dos Itarin solta seu livro e diz: eu posso sentir. Outro fragmento chegará em breve. Assim que fundir com o fragmento da força, não precisarei ficar escondido. Quando essa hora chegar, a verdadeira invasão vai começar. De repente somos levados até onde está acontecendo a batalha de Suho e os outros descendentes dos monarcas contra a serpente gigante Hasaka. Gray acaba sendo atingido, mas Ezio consegue se esquivar. Eles se preparam novamente e antes que a serpente pudesse atacar, Suho salta e segura seu pescoço. A serpente começa a se debater e Ezio fica preocupada com o jovem monarca. Suho, assim como seu pai fez no passado, começa a apertar o pescoço daquela serpente. Suas escamas começam a se quebrar e de repente a serpente gigante é derrotada. Vemos uma garota. Ela era um dos caçadores recrutados por Jinho para ajudar seu sobrinho Sung Suho a completar a equipe para entrar na dungeon. Ela dizia: isso realmente não é perigoso, certo? Receber 5 milhões de won por turno só por esperar na entrada até que aquele cara saia do portal. E a única condição é não falar sobre o que vemos ou ouvimos aqui. Ainda não entendo por que estão pagando tão bem por algo tão simples. O caçador que estava de muleta e conversou antes com Suho responde: bem, esta é a 4ª vez e até agora o dinheiro sempre entrou direitinho, não é? Caçadores fecham os portais pelo bem público, então não tem nada de errado nisso. A mulher diz que mesmo assim se sentia desconfortável e o homem fala para ela parar de pensar nisso, porém em pensamentos ele dizia: isso realmente é meio estranho. Aquele garoto está limpando os portais sem levar nenhum minerador ou equipe de coleta. Se ele não está minerando ou coletando nada, como vai lucrar com os portais? Além disso, no começo, ele ia para portais de rank D, mas agora está indo para portais de rank C. O que ele está fazendo lá dentro sozinho? Nesse momento somos levados para dentro do portal e vemos os goblins das sombras minerando, enquanto Beru gritava: não dá para se mexerem mais rápido.
Ezio e Gray faziam a coleta, e a garota demônio dizia: coletar os itens também exige mais habilidade do que eu pensava, não é, Gray? A propósito, jovem monarca, ele foi enfrentar o chefe de rank C sozinho desta vez. Será que ele vai ficar bem? No salão do boss, vemos Suho desviando dos ataques do inimigo. Ele estava bem mais rápido e enfrentava uma aranha gigantesca. Suho utiliza uma adaga para atacar. Aquele era o golpe Tempestade de Cortes. O efeito paralisante daquela adaga foi ativado, mas a resistência daquele monstro era alta demais. Mas o efeito foi cancelado. Suho estava surpreso. Ele resistiu a isso também. Queria testar o efeito de paralisia da adaga que consegui recentemente, mas parece que não funciona com aranhas. Aquela era uma adaga feita da presa venenosa de Kasaka, uma arma semelhante à primeira adaga de Sun Jin-woo. O veneno de Kasaka ainda está presente naquele artefato, concedendo efeitos de paralisia e sangramento ao atacar. E com o efeito paralisia, o alvo atacado tem uma chance de ficar incapacitado. E com o efeito sangramento, o alvo atacado perde 1% de vida por segundo. Suho parte para o ataque novamente e diz: no fim das contas, para derrotar insetos, usar as mãos é mais efetivo. Suho dispara a adaga contra a aranha gigante, porém apesar de atingi-la, a arma acaba ricocheteando. Suho aproveita aquela distração e concentra sua mana no punho. Ele salta e desfere um soco no rosto daquele aracnídeo gigante. Suho então utiliza a autoridade do monarca para controlar a adaga à distância. Ele desfere vários cortes contra o inimigo, mais uma vez, e dizia em pensamentos: agora que eu evoluí o suficiente para enfrentar um chefe de rank C sozinho, acho que da próxima vez vou tentar um portal de rank B. Além disso, eu também me acostumei a usar a autoridade do monarca durante as batalhas. Não foi só meu nível que aumentou, minhas habilidades de combate também melhoraram muito. Agora que penso nisso, a habilidade autoridade do monarca eu só usava para mover objetos no dia a dia. O que aconteceria se eu a incorporasse nos meus ataques? Nesse momento, Suho utiliza a autoridade do monarca em si mesmo. Ele ataca com a adaga à distância e se impulsiona para mais alto ainda, concentrando seu poder no punho. Desta vez o seu soco será revestido com o poder do monarca. Suho então desce em alta velocidade e mais uma vez se impulsiona com aquele poder, atingindo a aranha como um míssil. Suho destrói completamente o inimigo. O sistema então avisa: você derrotou a aranha gigante Arachne. Você subiu de nível. O nível da habilidade autoridade do monarca também subiu. Suho estava cansado e dizia: usar dessa maneira exige bastante concentração, o que aumenta a fadiga. Vai ser difícil usar essa habilidade várias vezes seguidas. Ezio e Gray ficam surpresos. Suho se aproxima e diz: dependendo de como eu usar a autoridade do monarca, o estilo de combate pode se expandir de muitas formas. Ezio pergunta se o jovem monarca derrotou o boss. Suho sorri e responde que sim, ele voltou vitorioso. Beru dizia: agora posso ver que o senhor é mais do que capaz de fazer tudo sozinho. Fiquei até emocionado. Suho responde: Beru, você pode ir em frente e terminar de comer os cristais mágicos. Com isso, jovem monarca, já recolhemos todos os materiais das bestas mágicas. Suho diz que foi um bom trabalho. Suho vende os materiais diretamente na loja do sistema e consegue ganhar muitos pontos de gold. Beru também percebe que o nível do jovem monarca já está próximo de um caçador de rank B. Suho fica surpreso: eu subi 8 níveis desde a última vez, então faz sentido. Suho agora estava no nível 28 e Beru completa. Além disso, à medida que o jovem monarca fica mais forte, sinto que eles também estão ficando mais poderosos. Ezio falava: com certeza, quanto mais eu luto, mais sinto meu corpo recuperando as forças. E Gray também latia concordando com aquilo. Ezio, apesar de não ter bebido nenhum tipo de sangue, se pergunta por que ela estaria recuperando seu poder. Suho diz que tem algo mais importante do que isso. Agora ele consegue ver o nível de seus companheiros de equipe. Ezio está no nível 19 e Gray é nível 17. A garota responde: é estranho que tenhamos níveis, pois nós não somos jogadores como o Sr. Sun Jin-woo ou como o jovem monarca. Suho pergunta se ela também conseguia ver a janela do sistema, mas a garota acredita que não. Suho então dizia em pensamentos: mesmo que não possamos distribuir pontos de status, será que subir de nível aumenta as estatísticas? Isso pode ser bom, assim eles ficaram ainda mais fortes. Porém, esse sistema de companheiros de equipe ainda é muito misterioso. Vamos verificar se vocês realmente sobem de nível. Ezio fica surpresa e pergunta como fariam isso. E Suho sorrindo responde: como assim? Vamos fazer mais raids e assim sanarmos estas dúvidas.
dúvidas. Gray fica assustado com aquilo, afinal ele já estava bem cansado. Ezio também estava assustada e diz: hoje nós já fizemos 2 raids e você quer fazer outra? Suho então responde: bem, podemos adiar por hora e fazer a missão diária primeiro, o que acham? Beru dizia: jovem monarca, cuidado para não se viciar com tudo isso. Suho então entra na Dungeon das Sombras, junto de seus aliados, porém ao chegar ali, ele se assusta. O intenso portal vermelho se abre na sua frente. Ezio gritava: uma fenda surgiu na Dungeon das Sombras. Suho tenta se proteger do poder que aquele portal emanava. Ele dizia: está muito quente, será que isso está acontecendo por influência do portal? Beru, é possível que um portal apareça dentro da Dungeon das Sombras? A Formiga das Sombras responde que não sabia informar sobre isso. Então o sistema notifica Suho com uma missão de emergência. Uma fenda dimensional foi detectada. Viaje pelo portal conectado e elimine a causa da fenda dimensional. Suho fica surpreso. Essa é uma missão de emergência, mas de repente ele sorri e diz: aqui, Ezio e Gray, peguem isso. O jovem monarca joga 2 casacos para os seus companheiros. Ezio pergunta o que seria isso. Aquele é um manto térmico que bloqueia parte da luz solar direta e protege contra o calor. Suho também veste um manto desses e diz: eu tava querendo fazer uma raid de qualquer forma, então isso veio na hora certa, não é? Vamos entrar no portal. Ao entrarem no portal, Suho e seus companheiros chegam a um deserto gigantesco. Essa era a Dungeon de Campo do Egito, o Campo da Pirâmide. Vemos outros caçadores e alguns veículos que estavam naquele local. E o caçador Rank B, chamado Hyosing, da guilda Asura, estava junto de seus companheiros e discutiam com caçadores de outra guilda. Ele dizia: isso é um abuso, mandarem a gente sair da dungeon assim de repente. Nós da guilda Asura chegamos aqui primeiro. O outro homem então responde: e o que importa é quem chegou primeiro. Essa é a sua última advertência. A partir de agora, esta dungeon de campo pertence à nossa guilda. Se tiver algum problema com isso, consideraremos como uma declaração de guerra. Ryo fica apreensivo e dizia em pensamentos: droga, logo aqui tivemos que encontrar a guilda Scavengers. O homem à sua frente se chamava Randolph. Ele era um caçador de rank A da guilda Scavengers e dizia: pois diante de um poder esmagador, nada mais importa. Ryo grita para que seus aliados se preparem para o combate. Eles iriam lutar contra Scavengers. Randolph não estava nem sequer preocupado, mas de repente alguém interrompe aquele confronto. Quem chega ali é Sung Suho, que dizia: ei, me desculpe o incômodo, mas onde eu estou? Suho estava ao lado de Gray e Ezio, e confuso se perguntava aonde estava. Está gostando do vídeo? Então deixe seu like. Somos levados a 30 minutos antes de Suho encontrar os caçadores na dungeon de Campo da Pirâmide. Ele havia acabado de chegar no local junto de seus aliados. Suho dizia: tive o pressentimento quando começou a sair areia do portal, mas não esperava uma dungeon no deserto. Todos estavam surpresos. Eles estavam em um grande deserto. Beru dizia: estou sentindo um forte poder mágico vindo daquela pirâmide. Suho se pergunta por que teriam coisas ali que não deveriam estar em uma dungeon. Ele avista alguns carros e caminhões e até mesmo arame farpado. O garoto falava: ouvi dizer que as máquinas não funcionam dentro das dungeons. Então o que essas coisas estão fazendo aqui? Ezio se perguntava se aquilo não era uma dungeon. Cruzamos para uma linha do tempo onde essas coisas são possíveis. Ao passar por aquele portal, Beru responde que não, isso é impossível. Suho dizia: mesmo assim, enquanto o portal anterior permanecer na Dungeon das Sombras, não vai ter problema algum, só vou lá verificar rapidinho. Ezio diz que é melhor confirmar. Suho abre a Dungeon das Sombras novamente, mas ao voltar informa que o portal não estava mais lá. Enquanto isso, vemos os caçadores contratados por Jinro, que estavam acompanhando seu sobrinho. Eles esperavam do lado de fora do portal de Rank C, onde Suho derrotou a Grande Aranha, mas de repente o portal começa a desaparecer e o garoto não tinha saído de lá. Todos ficam assustados e se perguntam se o chefe daquela raid estava morto. Eles chamam a ambulância e enquanto isso Suho se aproxima da pirâmide no deserto e se encontra com as 2 guildes que estavam prestes a se enfrentar. Ele dizia em pensamentos: acabei entrando na pirâmide, mas felizmente tem pessoas. Devem ser eles que vieram com os carros que estão lá fora. Já que estão falando em inglês, será que são de outro país? Suho se aproxima e pergunta onde estava. Ainda bem que ele aprendeu inglês para a prova de admissão da universidade. Agora ele consegue se comunicar. Hyosing da guilda Asura dizia: um caçador. Então depois da guilda Scavengers, agora tem até asiáticos atrás dos direitos dessa dungeon. Randolph da guilda Scavengers falava: mas que saco, viu? E pensar que teriam tantos insetos. Se
se reunindo aqui. Randolph então se lembra de uma conversa que teve com o líder da guilda Scavengers. Aquele era ninguém menos do que Thomas Andre, que dizia: isso foi mencionado na profecia da Senhora, o ser que nasceu da morte, que quebrou o selo, aquele que possui o poder para erguer os mortos, vai aparecer no túmulo. Logo depois que a profecia foi revelada, a dungeon pirâmide do tipo campo apareceu no Egito, a pirâmide túmulo do Egito e morte. Tudo está de acordo com a profecia. Randolph dizia: depois dos meus eventos programados acabarem, me traga os direitos a essa dungeon, para que eu possa ler. Se outras guildas interferirem, como você deseja que lidemos com eles? Thomas Andre responde: porque sequer se incomoda de perguntar, use o modo de agir da guilda dos coletores para lidar com eles. Voltando ao presente, Randolph dizia: você aí, se é um caçador que está atrás dessa dungeon, esse será seu último aviso. Surro fica surpreso: então esse lugar é uma dungeon? E Randolph continua: se concordar em partir, vou te deixar viver. Surro dizia em pensamentos: isso é bem agressivo. Se essa é uma dungeon, então não tenho escolha a não ser concluí-la para poder completar a missão urgente. E se eu recusar? Randolph responde: é simples, vamos te matar. Ele pega seu martelo e avança contra Surro. E Seal e Gray ficam preocupados. Até mesmo Leo fica surpreso. Randolph desfere um poderoso ataque com seu martelo de guerra, mas percebe que Surro conseguiu se esquivar. E com suas manoplas, o garoto prepara para contra-atacar Jace. Foi você que atacou primeiro. Ele desfere um soco e atinge a barriga do inimigo. Ele dizia em pensamentos: não dá para dizer quanto dano eu causei depois de aumentar minha força, já que atingi a armadura dele. Ele não vai morrer, não é? Porém, a armadura do inimigo era muito forte. O soco de Surro praticamente não fez efeito contra o caçador de rank A, que respondeu: seu pirralho. Ele acerta um soco no rosto de Surro, que fica surpreso. O garoto é arremessado para longe e acaba batendo na parede da pirâmide. Randolph dizia: como você ousa pegar leve comigo? Matem todos, independente se são da guilda Asura ou se é aquele garoto asiático. Cortem todos. Seal e Gray partem para o ataque e ela gritava: como ousam ferir o jovem monarca? Leo percebe que uma luta será inevitável e ordena para que seus amigos da guilda Asura se preparem. Surro se levanta e Beru pergunta se o jovem monarca estava bem. O garoto responde que sim. Caçadores estão lutando uns contra os outros. Se eu quero completar a missão urgente, vou precisar vencer essa briga, não é? Beru responde: acho que é necessário fazer isso mesmo, pelo bem da expedição. Surro conclui: a guilda com cara de armadura que me atacou é inimiga com certeza. De repente o jovem monarca salta rapidamente pelas paredes e colunas daquele local. Ele ataca um dos caçadores da guilda Scavengers. Um golpe vindo de cima que acerta diretamente o rosto do inimigo e quebra sua armadura. Isso era um chute poderoso de Surro. O inimigo dizia: isso é surpreendente, e pensar que um caçador fraco usaria enfrentar a guilda Scavengers. Você deveria ter ouvido as palavras dos mais fortes. Surro e o caçador começam a lutar, um contra o outro. Surro dizia em pensamentos: tentei nocauteá-lo, mas ele aguentou o ataque. Quão resistentes são esses caras? Que tal usar o novo método de combate, junto com a autoridade do monarca que aprendi? Será que consigo usar isso em uma pessoa? Mas se eu matá-los por engano? Surro fortalece seu punho e parte para o ataque. Ele iria utilizar um soco com a autoridade do monarca, mas de repente Ryo da guilda Asura ataca. Ele corta o pescoço do inimigo, matando aquele caçador em um instante. Surro agradece ao caçador Ryo, que responde: vi suas habilidades quando desviou do ataque de Randolph, mas a hesitação que teve agora há pouco e está com medo de matar pessoas. Monstros não são as únicas coisas perigosas para um caçador. Você precisa ter a determinação de se proteger contra humanos perigosos, como caçadores não oficiais. Surro fica pensativo. Determinação? Achei que lutar com a minha vida em risco seria o suficiente, mas não é. Até agora não tive a necessidade de matar uma pessoa, mesmo quando lutei contra a guilda Hiena. Consegui me segurar e lutar contra eles por causa da diferença esmagadora em nossas forças, mas nem sempre será uma situação em que tenho a vantagem. Situações onde não matar pode resultar em sua morte, ou não ser capaz de proteger o que quer, provavelmente vão continuar ocorrendo neste mundo, onde um grande cataclisma aconteceu. Deixei isso passar, já que só me concentrava em subir de nível. Esqueci que tenho que jogar fora os sentimentos que tinha antes do grande cataclisma. Só assim vou conseguir lutar contra Li Ming-sung. Naquele momento, o caçador se apresenta. Sou Liu Xing, da guilda Asura. Estamos com alguns problemas por causa da guilda dos coletores. Que tal formar uma aliança conosco? Naquele momento vemos que um caçador estava atacando Liu pelas costas. Porém
Porém, ele não percebe. Surro avança com um soco, e isso assusta o caçador da guilda Asura. Porém, ele passa diretamente por Liu Xing e acerta o inimigo que estava logo atrás. Com um soco direto no rosto do caçador inimigo, Surro joga ele para longe e consegue nocauteá-lo. Sua autoridade do monarca estava no nível 2 e ele acabou de utilizá-la em seu golpe para ter mais potencial e velocidade de impulsionamento. Surro promete não hesitar mais. Randolph se aproxima e percebe que o asiático deixou um tanker de rank B à beira da morte com apenas um golpe. Ele sorri e encara Surro. Aquilo era interessante. O jovem monarca então dizia para Liu Xing: "Meu nome é Surro, eu sou da Coreia. Vamos formar uma aliança." A partir desse momento se inicia a aliança de Surro com a guilda Asura, cujos inimigos são os caçadores da guilda americana Scavengers. Obrigado por assistir esse vídeo até o final e até a próxima.